Então vamos lá, vamos dar início ao curso, fazer uma introduçãozinha do curso e o objetivo dele e as técnicas que serão utilizadas aqui. Esse curso vai ser focado na técnica de conversão de moeda e de correção monetária. A técnica em si é a mesma para os dois, é exatamente a mesma técnica. A diferença é que um vai usar uma moeda estrangeira e o outro vai usar o indexador de inflação. Mas a técnica é exatamente a mesma, não difere. Então o foco vai ser na técnica e não vai ser em legislação nem do passado, muito menos na atual. Mas qualquer que seja as aplicações que vocês venham a realizá-la no futuro, vocês vão usar essa técnica aí. Então, para o pessoal que gosta de CPC, número 2, CPC 2 e 42, né? Fala sobre esses assuntos. Claro que eles não falam da técnica, né? A técnica vai ser aprendida aqui. E tem o IAS 29 também, que é sobre hiperinflação. Então, eventualmente eu faço algumas referências a essas normas, mas a ideia minha aqui é focar o tempo inteiro na técnica em si. Então, quais são as aplicações, né? Tanto de correção monetária quanto de conversão. A gente vai começar por conversão, depois a gente vai falar que a técnica mesmo, né? Então a gente vai fazer um exercíciozinho de correção, só para ver a diferença que na de conversão você vai apresentar, no final você apresenta demonstrações contábeis em alguma moeda estrangeira, que usa aqui o dólar, mas poderia ser euro, poderia ser futuramente aí alguma moeda asiática aí, qualquer uma serve, a técnica mesmo. Inclusive também pode ser feita de múltiplas moedas, né? Você pode apresentar demonstrações contábeis em dólar, euro, qualquer outra aí. A técnica vai ser a mesma. Então, a diferença é que na de conversão, no final você vai ter uma demonstração financeira naquela moeda estrangeira que você está convertendo. E na de correção monetária vai ser em real mesmo, né? Baseado naquela variação do indexador. Então, o que esses CPCs aí falam, o IAS também fala sobre a obrigatoriedade de realizar essa tarefa aí, a de correção monetária principalmente. É quando você tem aí ambiente de hiperinflação, que na definição deles seria uma inflação acumulada de 100% nos últimos 3 anos, em torno de 100%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e tem outras regrinhas lá também, que você, não seria uma regra, não seria única, essa regra não seria única, teria outras regrinhas também. O autor aqui do curso, euzinho no caso, recomendo que bem antes disso, né, bem antes de chegar nesse valor tão alto de inflação, seja necessário com que finalidade? Finalidade de gestão. As aplicações aí que existem e as aplicações que eu já fiz também. Por exemplo, conversão. Uma vez eu fiz um trabalho desse, uma empresa que queria comprar umas máquinas na Holanda. E a empresa que estava vendendo as máquinas solicitou que fosse feito demonstrações financeiras em inglês e em dólar para fazer a análise. Então foi feito com essa finalidade. Tem finalidade também de você ter relações. Eu trabalhei numa empresa nos anos 90, uma empresa de navegação que tinha muito cliente, fornecedor no exterior. Então ele usava essa técnica para produzir demonstrações contábeis em dólar para esses vários clientes e fornecedores aí no exterior. É uma outra aplicação. Multinacionais, né, que tem unidades aí em vários países, também tem que colocar tudo numa mesma moeda, e é a mesma técnica, seria o contrário. Por exemplo, se fosse uma multinacional brasileira, por exemplo, tem
subsidiárias em várias partes do mundo. Então tem outras moedas, né? Teria que converter daquelas outras moedas para o real, para depois consolidar. Então, isso também é uma aplicação. Então tem várias aplicações. Tem muito mais aplicação gerencial do que propriamente de publicação. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está escrevendo alguma coisa? Bom, então tem essas várias aplicações e a gente vai começar, como vocês viram lá no exercício, bom dia, quando vocês viram lá no exercício, naquela primeira, eu não consegui mandar a porcaria do Siga, não manda vários arquivos juntos, tem que mandar um por vez, por isso que eu mandei dois e-mails, né? Então o primeiro e-mail, eu começo, isso é um recurso didático, eu começo com empresas estáticas, né? O que eu chamo de empresa estática? É aquela empresa que está parada, né? Ela não compra, não vende, não paga, não recebe, ela está parada lá. Então a gente começa com alguns exemplos assim, para vocês pegarem a ideia da técnica, vocês absorverem a técnica. Depois, no segundo momento, eu introduzo as empresas com movimento, que é aquela empresa normal, né? Compra, vende, paga, recebe. E aí a gente vai apresentar aqui a técnica de maior precisão. Existe só essa? Não, não existe só essa, porque essa seria uma aplicação de dentro, né? Você de dentro da empresa. Existem outras técnicas para você fazer de fora. Você sendo um analista, por exemplo, ela é de baixa precisão, ela é bem baixa precisão, mas que em determinadas situações possa ser necessário. Então, e dá uma ideia também de como aplicar isso aí com recurso de informática, né? Que é bem simplesinho. Por exemplo, como é que muitas empresas faziam esse tipo de sistema? Você tem um sistema contábil, tem lá diário, razão e as demonstrações. E aí você cria um diário auxiliar, pode ser 1, 2, 3, quantos for, que você julgar necessário, para quantas moedas você quiser. E aí cada lançamento contábil que você faz em moeda nacional, no caso real, ele converte, faz um lançamento auxiliar, né, paralelo, para a moeda que você quiser. E no final aí sai o quê? Sai um balancete em real, sai balancete em dólar, em euro, quantas moedas você achar julgar necessário. Então é uma coisa relativamente simples, né? A própria técnica é relativamente simples. Então vou botar aqui para compartilhar. Outra coisa, essas aulas serão gravadas, né? Estão sendo gravadas e eu vou colocar, disponibilizar lá no canal do YouTube. Até botar aqui de uma vez para vocês o endereço no canal do YouTube, para vocês reverem, né? Quantas vezes vocês acharem melhor. Atualmente não tem nada lá, né? Porque está sendo produzido aqui agora. Quando terminar essa sessão de hoje, eu vou postar lá. Então tá aí o endereço aí no canal do YouTube. E toda a sessão a gente vai, essa do dia 28, a gente coloca lá no YouTube para vocês reverem, né, o que foi feito. Vou compartilhar aqui com vocês. Vou começar explicando devagarinho como é que funciona essa técnica. Vocês estão vendo? Apareceu para vocês aí? Sim, professor.
daqui para frente eu não consigo mais enxergar o bate-papo. Eu só escuto, mas não vejo. Então, se vocês precisarem falar comigo, tem que ser por voz. Então, aqui, esse iniciozinho aqui é fundamental. Se você entendeu isso aqui, você entendeu tudo. Se você não entendeu isso aqui, você não entendeu nada. Então, preste bastante atenção nesse iniciozinho aqui. Então, a gente vai... Isso aqui tem um balanço patrimonial aí. Balanço patrimonial comum. Desse publicação. E aí eu marquei aqui com asterisco, né? Um asterisco para esses itens aqui e 2 para esses outros aqui. E aí eles são o quê? Itens monetários e itens não monetários. Então o que quer dizer isso? O que quer dizer item monetário e item não monetário? A primeira coisa é você fazer essa classificação. O item não monetário é aquele que vai absorver a variação cambial, no caso de conversão, e no caso de correção ele vai absorver a variação inflacionária. Vai absorver, será corrigido, e vai absorver essa variação. E o item monetário é aquele que, ao contrário, né, não vai absorver a variação monetária ou a cambial, no caso de correção e conversão. E esses ativos e passivos monetários vão gerar ganhos e perdas, né? Então, por exemplo, se você tiver numa situação de um câmbio, se a moeda nacional em relação a essa moeda estrangeira que você está convertendo tiver um processo de desvalorização, que é a maior parte das situações, né? Uma parte das moedas são desvalorizadas em relação ao dólar ou ao euro. Então, que é a mais comum, né? Esse processo de desvalorização, o que vai acontecer? Os ativos monetários, né? Esse aqui, ó. Esse. Estão com um asteriscozinho, ó. Esses ativos vão gerar perda e os passivos gerariam ganhos. Gerariam ganhos conforme está escrito aqui, ó. Ativos e passivos monetários são ativos e passivos que vão gerar perdas e ganhos respectivamente. Essa perda e ganho são alocadas no resultado do exercício. Aqui tem umzinho aqui, ó. Esse umzinho aqui, ó, é uma referência, ó. A referência está aqui embaixo. Quando a moeda local estiver se desvalorizando. Se for o contrário, vai inverter, né? Se for o contrário, vai inverter. A alocação aqui no resultado do exercício, a melhor técnica que tem é o seguinte: você pode alocar esse ganho e perda numa linha só, bota numa linha lá e bota, até pode. Algumas empresas já fizeram assim no passado e pode fazer hoje também. Só que a melhor técnica não é essa. A melhor técnica é o seguinte: é alocar os ganhos e as perdas na contrapartida mais próxima no resultado. Vocês conseguiram entender essa frase? Alocar os ganhos e perdas na contrapartida mais próxima no resultado. Dá um exemplo aí. Perguntar para vocês. Fornecedores, vocês alocariam aonde? Qual é a contrapartida mais próxima da conta fornecedores no resultado? Vamos lá, crianças. Seria despesas antecipadas? Não. Despesa antecipada é ativo.
no resultado. Demonstração no resultado. Qual seria o mais próximo no resultado de um fornecedor? Conta fornecedores nasce da onde? Como é que nasce a conta fornecedores? No passivo circulante, Mas de que operação que ela nasce? Ela nasce como? na compra de produtos. Compra. Seria de um crédito gerado ao produto, devido à aquisição de um produto? Não. Não? Vamos primeiro da origem. Né? Essa frase, a contrapartida mais próxima no resultado, significa o quê? Conta fornecedores. É análogo, a análise é análogo para os demais. A conta fornecedores nasce de qual transação comercial? Da aquisição de estoque. Então você debitou lá o estoque, creditou a conta fornecedores. Quando essa mercadoria for vendida, esse estoque vai ser baixado por custo da mercadoria vendida. Então, qual é a relação mais próxima que os fornecedores têm com o resultado? É o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida será a contrapartida mais próxima que tem no resultado. E aí você vai alocando assim. Por exemplo, empréstimo. O empréstimo. O empréstimo, qual seria a contrapartida mais próxima no resultado? As despesas antecipadas? Não, despesa antecipada é ativo. Estou falando de resultado. Ah, Qual é a contrapartida mais próxima do empréstimo no resultado? É um investimento? Despesa financeira. A despesa financeira é a contrapartida mais próxima. Despesa financeira. O. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, aí lá que a gente vai alocar. Obrigações tributárias e obrigações trabalhistas. Quais seriam as contrapartidas mais próximas aí no resultado? As obrigações tributárias depende um pouco de cada tributo. Se for tributo indireto, tributo sobre receita, ele vai estar alocado ali como um redutor de receita. Você vai alocar junto ali, se for o caso. Trabalhista vai ter uma parte no custo do produto vendido, caso indústria, o resto está nas despesas operacionais. Ali você aloca ali junto também. Cliente, qual a contrapartida mais próxima de cliente? É a receita, né? Receita. E o caixa aqui, esse mexe com tudo. Então o caixa aqui ficaria sem uma contrapartida tão próxima, né? O caixa aqui você pode alocar na receita também. Você pode alocar junto com a receita também, que é para porque não teria um lugar específico, né? Não teria um lugar específico. Os outros têm lugares mais ou menos específicos. Por que é importante isso? Para cada lucro, pegar a receita, lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido, você saber o que está acontecendo, a movimentação, quer dizer, a variação cambial está impactando em qual parte ou em quais partes com mais força. Então isso é uma coisa interessante, você monitorar isso. Até para gerenciar melhor a empresa, principalmente quando você tem muita relação com o exterior. E você pode ter, uma empresa pode ter relações
com o exterior de várias maneiras, né? A internacionalização de uma empresa vem de várias maneiras. A maneira mais simples é a exportação. Mas não tem só exportação, né? Tem exportação, compra de insumos, subsidiárias no exterior, tem uma série de outras maneiras aí da empresa aí se internacionalizando aos poucos. Então, isso aí seria interessante. Agora que a gente entendeu mais ou menos isso, quer dizer, tem ativo, monetário e não monetário. Agora vamos começar a dar uns exemplos aí, bem simplesinho mesmo, para a gente pegar o mecanismo, né? Como é que funciona o mecanismo. Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Até aqui alguém quer perguntar alguma coisa? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Então, vamos para os primeiros exemplos aí, que são os mais simples. A estrutura mais simples aí de uma empresa aí seria o quê? O cara tem no caixa lá, ele tem R$100 no caixa, e o cara tem R$100 lá no patrimônio líquido, né? Capital social. Então, total de ativo igual total de passivo, né? R$100 de cada lado. Então, seria o mais simples de todas. Como é que seria feito? Nesse caso aí, foi dado aqui balanço em 31/12/2007, data da fundação da empresa. Esse dado aqui é interessante, todos os exercícios a gente vai estar mais ou menos que a empresa acabou de nascer. Por quê? Porque senão daria um trabalho extra, né? Depois eu vou contar para vocês o caso da Eletrobras, quando a Eletrobras, em 2000 e pouquinho, 2003, 2004, alguma coisa assim, entre 2002, 2001 e 2003 mais ou menos. A Eletrobras, ela abriu o capital dela nos Estados Unidos. Para você abrir o capital em outro país, você precisa converter, fazer duas conversões. Uma é converter as demonstrações financeiras de moeda nacional para o dólar, no caso, e você também teria que converter as demonstrações contábeis, na época dos princípios contábeis brasileiros, para os americanos. Nessa época não existia ainda a internacionalização, que por esse aspecto facilitou. Então, a Eletrobras é uma empresa antiga, né? Que os ativos dela, nessa época de 2002, 2003, a Eletrobras tinha ativos ainda dos anos 70, né? Então você tinha que rastrear esses ativos desde lá dos anos 70 e trazê-la em moeda, né? Em dólar, e trazer e carregar até agora. Então deu um trabalho danado. Só para vocês terem ideia, quem financiou esse procedimento foi o JP Morgan, o banco JP Morgan. Na época o JP Morgan gastou 1 ou 2 milhões, e a empresa gastou uma grana também. Então foi feito um acordo na época, o JP Morgan ia bancar parte da operação para poder abrir o capital lá fora, e a empresa iria bancar uma outra parte. Aí a pergunta, por que interessava isso? Quer dizer, por que interessava para o JP Morgan e por que interessava para a Eletrobras? Só para a pergunta não ficar sem resposta, o JP Morgan valia a pena por quê? Porque foi feito um acordo e o JP Morgan custodiou as ações. Então, toda vez que a
que a ação trocava de mão, era negociado, o JP Morgan ganhava uns centavinhos ali na operação. São milhares todos os dias, né? Então, e valeu a pena por conta disso. E por que valeu a pena para a Eletrobras? Porque quando você abre o capital dessa forma, a percepção de risco da empresa diminui e o custo do capital de terceiros diminui também. E você tem acesso a outros mercados para captar recurso, né? Tanto recursos terceiros quanto recurso próprio, na emissão de novas ações. Então, foi feito assim, deu um trabalho danado e demorou alguns anos para fazer a operação. Então aqui a empresa nasceu agora. E outro caso também curioso foi a Gol Linhas Aéreas. A Gol Linhas Aéreas, assim que ela começou, assim que ela foi fundada já nessa ótica, porque ela queria abrir o capital. Então a empresa estava novinha, né? Abriu a empresa e aí já fez o processo de conversão. Aí foi fácil, aí foi tranquilo. Há um ano ou dois depois eles abriram o capital em Nova York, acho que depois abriram também na Europa. E aí foi bem mais fácil. Então, partindo aqui do pressuposto aqui, do exemplo, né? Estou dando aqui. Então tem aqui, a empresa nasceu aqui em 31/7, né? 31/12 de 2007. E a cotação do dólar aqui era de 1 para 1. Então toda vez que você olha assim, essa cotação aqui quer dizer isso aqui, ó. Essa cotação aqui quer dizer o quê? $1, quando você vê no jornal, no Banco Central do Brasil, tem essas cotações, tem lá, quer dizer sempre o quê? $1 é igual a R$1, nesse caso aqui. E um ano depois, né, 31/12/2008, né, a cotação estava em 2. Então tem uma variação grande aqui, nesse exemplo aqui, justamente que é para gerar um ganho e uma perda. No caso aqui só tem perda, né, porque só tem um ativo monetário. Grande para vocês visualizarem bem o mecanismo aí da conversão. Então tem aqui, está em real, tem as cotações. Outra curiosidade aí. Alguém poderia perguntar, mas você vai fazer esse negócio de que maneira? Cotação diária, mensal, bimestral? O mais preciso, o mecanismo aí, o método mais preciso seria usar as cotações diárias, né? Principalmente porque o país tem câmbio flutuante, então todo dia tem uma cotação, as cotações são sempre diferentes, né? Então você poderia criar um sistema lá desse diário, desse razão auxiliar, né? Como eu falei lá no início, e todo dia se cadastra, né? Todo dia alguém cadastra, ou um funcionário cadastra a cotação no dia anterior, né? Ou então algum processo aí de um sistema um pouco mais automatizado que chupe essa informação de uma base de dado primária aí, tipo Banco Central aí, por exemplo. E aí você vai alimentando o sistema. Pode falar. Mas, professor, desculpe interromper, mas e se eu fizer uma operação que demore mais que um dia, demore 3 dias para ser realizada, e a cotação mudar vamos dizer, mais de 50 centavos de dólar, mais de R$1, $1, o que acontece com o meu dinheiro? Vai ter uma variação. Então, por isso, essa pergunta do João, quando você está fazendo com o método de cotações diárias, a precisão vai ficar muito maior que se você fizesse, por exemplo, você pode fazer diário, decendial, quinzenal, mensal, tem várias técnicas. Só que a diária vai te produzir o melhor resultado, baseado nesse exemplo aí que você deu. Se eu fizesse uma transação de 3 dias, por exemplo, se você estivesse usando uma variação mensal, ou quinzenal, decendial, não pegaria essa variação. Agora, se você faz diário, aí não tem como escapar, né? Aí pega tudo. Por isso que ele é bem mais preciso. E hoje não tem muito problema
hoje tem bastante recurso de informática. Aí a pergunta é assim, existe aplicativo? Claro que não, você tem que produzir os aplicativos, né? A ideia aqui é que vocês sejam capacitados para gerar esses aplicativos. Porque o que falta hoje e o que tem hoje? Hoje nós temos o seguinte, temos uma quantidade, não vou dizer nem tão grande assim, mas a gente tem uma quantidade razoável de recurso de informática. O que falta hoje? Falta gente capacitada para produzir os aplicativos. Um aplicativo desse não dá para ser produzido só por um cara de sistema. O cara não sabe. Você tem que falar para ele o que você quer. E aí ele vai produzir o que você quer, depois tem que testar, né? Então a ideia aqui é que vocês fiquem capacitados para gerar esses aplicativos, porque a empresa grande, ela se vira bem. Na verdade, a minha preocupação sempre é com empresa pequena, né? Empresa pequena sempre tem muita dificuldade para tudo, porque ela tem muito pouco acesso a tudo também. Então, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Em relação a esses, no caso é a cotação, o método mais preciso, então, é a cotação diária. Ah, mas se o país não tiver um sistema de cambial flutuante. Bom, se o câmbio for fixo, não vai dar variação nenhuma, né? Aí não precisa nem fazer, né? É só pegar o balanço no último dia, dividir tudo pela cotação, acabou. Se não tiver nenhuma flutuação, o câmbio for fixo, hoje em dia eu acho que não tem quase país nenhum que faz isso, mas se o câmbio for fixo, não vai dar variação de nada. Se o câmbio for semi-flutuante, como o Brasil já teve esse tipo de sistema, vai dar variação, alguma variação vai dar. E se o câmbio for flutuante, aí vai depender do quanto vai flutuar, se flutua mais ou se flutua menos. Mas só vai saber testando, né? Então, vamos lá, né? Então, tem aqui. Nós temos aqui quantos itens monetários e quantos itens não monetários. Nós temos aqui Nós temos aqui um item monetário que é o quê? Que é o cofrinho, né? Temos aqui o cofrinho. E o não monetário aqui é o capital social. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui tem as cotações, apresentar o balanço patrimonial em dólares aí, né? E aí, isso aqui é só para um lembrete, né? Que essa cotação aqui, isso aqui nada mais é que isso aqui, ó. $1 igual a R$1. Na hora que você converter, você vai fazer uma regrinha de 3, né? Então, para você converter aí, basta aí você dividir esses valores aqui. A gente vai dividir pela cotação inicial aqui, que é essa aqui, ó. Então, como é que vai ficar aqui? Como é que a gente vai montar isso aqui? Então, a gente pegou aqui, a gente tinha R$100 no capital social. Esse R$100 foi dividido por 1 e virou dólar, que é essa continha aqui, ó. Fiz só uma vez, né? Só para lembrar que é uma regra de 3, depois daí para frente a gente já sabe da onde veio a origem isso aqui. Esse real aqui corta com esse real, né? Aí sobrou isso aqui, $100 aqui, dessa regrinha aqui. Então, a gente tinha aqui R$100 no capital. Esse R$100 foi dividido por 1 pela cotação inicial, que gerou essas 100 doletas aqui, ó. Gerou essas 100 doletas aqui. Legal. Agora, o caixa. Como é que ficou o caixa? O caixa, inicialmente aqui, o caixa tinha quanto em real? R$100. Inicialmente, você tinha quanto? R$100 correspondiam a 100 doletas.
Aí vamos para o final o saldo final, né? O caixa final, você não mexeu nada, né? Não pagou, não recebeu, não fez nada, deixou lá quietinho o dinheiro. Aí no final, em reais, você tem a mesma coisa aqui. Você tem a mesma coisa. Só que em dólares, você tem quanto agora? Esses 100 reais aqui, no final, no 31/12 de 2008, ele corresponde a quantos dólares? 50, porque a cotação, ó, pulou de 1 para 2. Então, ele tem 50 aqui. Então, qual é a diferença? O saldo aqui. Qual vai ser a perda no cofrinho? Vai ser esses 100 doletas aqui, menos essas 50 doletas, que deu uma perda de 50. Bom, essa perda aqui no caixa será alocada na demonstração do resultado do exercício. Quando fechar o balanço no final, ela vai lá para lucro retido lá no patrimônio líquido. Então aqui você vai ter uma perda de 50. Então como é que ficou o balanço em doleta? Caixa, 50 dólares. Aqui você tem 100 dólares de capital social. Tem uma perda aqui de 50. 100 menos 50, 50. 50 aqui ativo igual a passivo. Preste atenção nesse mecanismo aqui, porque vocês têm que entender isso. Dá uma pensada aí. Isso, na primeira vez que vê, parece estranho. Dúvida, pergunta, curiosidade? Bom, então, aqui foi a regra de 3, né? Fez aquela conversãozinha. Agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, que também é uma empresa, ela está parada, né? Está estática, né? Ainda não está de forma dinâmica. Então agora tem o quê? Tem o cofrinho, tem o cliente, tem um ativo aí imobilizado aí, prédio, fornecedores de capital, patrimônio líquido aqui. Então, você tem, e a vida útil do prédio foi estimado em 25 anos. Então isso aqui é para, e a data da fundação da empresa é por agora também, nessa data aí, senão teria um procedimento aí extra aí. Então a técnica é a mesma, né? Você vai separar tudo que é monetário e o que não é. Então o que é monetário aí? Cofrinho, clientes, fornecedores. O que é não monetário? Prédio e o capital. Legal. A cotação vai ser o quê? Começa com 1,20, termina com 2. Que é fazer a mesma operação. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma perda no cofrinho, a gente vai ter uma perda no cliente e a gente vai ter um ganho no fornecedor. O caminhão tá passando aqui, ó. Deixa ele passar para um barulho danado. Daqui a pouco vem a geladeira velha. Então vou repetindo aqui. Você vai ter uma perda no cofrinho, vai ter uma perda no cliente e você vai ter um ganho no fornecedor. Bom, essas duas perdas aqui, esse ganho, você vai alocar na demonstração do resultado. Que quando fechar, vai para lucro retido no patrimônio líquido. Então, e aqui tem o prédio e tem o prédio e tem o capital. Cotação 1,20 e 2.
Coloquei aqui uma cotação no início do ano e uma no final, por quê? Para vocês entenderem, né? Pra vocês entenderem o mecanismo, né? No iníciozinho. Depois a gente vai aumentando. A apresentação aqui no balanço patrimonial. Então, como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente fez essas contas, né? Então aqui está a demonstração do resultado. Como é que a gente fez cada conta? Ó, a gente pegou o capital social, que era de R$450, converteu pela moeda inicial, que era 1,20. Por exemplo, no mundo real, como é que você faria a conversão? A conversão, por exemplo, você comprou o prédio hoje, por exemplo, você dividiria pela cotação da moeda hoje, entendeu? E aí carregaria esse valor em dólar. Então tá aqui, capital social. Capital social, 450, dividido pela moeda inicial, né? Foi quando a empresa foi fundada, foi quando foi integralizado esse negócio. Então era 1,20. Então 450 dividido por 1,20 vai dar 375. Então essas 375 doletas vai parar onde? Vai parar no balanço patrimonial. A gente vai carregar, ela vai absorver a variação. Então ela vai parar lá no patrimônio líquido. Agora nós temos aqui o prédio. O prédio segue o mesmo padrão, né? Então o prédio, R$300, e ele foi convertido pela moeda inicial também, 1,20. Fazendo essa conta, você achou 250. Então, esses aqui são os itens aí não monetários. Então, isso aqui vai para o ativo, né? E esse aqui vai para o patrimônio líquido lá no balanço. Legal. O que tem além disso, né? O que tem além disso? Ele disse que você vai fazer o quê? Tem a depreciação. A depreciação anual aí vai ser o que? Ele for com o ativo aí 25 anos. Então, um método aqui de depreciação linear aqui, para simplificar. O objetivo aqui não apresentar método de depreciação, é só a técnica de conversão. Como é que você vai calcular a depreciação? Você vai calcular a depreciação em quê? Em doletas, ó. Em doletas. Então, você tinha aqui o ativo em 250, né? 250 doletas dividido por 25 anos de vida útil, então você tem aí 10 dólares, que vai ser a depreciação desse ativo aí. Isso aqui é para mostrar como é que faz com o caso de depreciação. A amortização segue o mesmo padrão. Agora a mesma coisa aqui, ó. O cofrinho, né? O cofrinho, como é que ficou o cofrinho? Caixa inicial, quanto tinha no início? R$100. R$100 no início correspondia a quantas doletas? 83 doletas e 33 centavos, dividido pela moeda inicial. No final do período, o caixa era de 100, continuou de 100. Não mexeu em nada. Mas R$100 no final corresponde, em relação à moeda final, quanto? 50. Então a perda no cofrinho vai ser de quanto? 83,33 menos essas 50 doletas aí, que deu 33,33. Aí, raciocínio análogo, você vai fazer para onde? Você vai fazer para cliente, né? Então, cliente... Então, cliente vai ser o quê? Você tem aí cliente, segue o mesmo padrão, mesmo raciocínio do cofrinho. Os dois são itens monetários. Então, tem lá, cliente, saldo inicial, né? R$200,
Aqui, ó, R$200, que no início do período corresponde a quantas doletinhas aí? A 16667. Legal. Não teve movimentação, teve nada no final do período aí. Você continuou com saldo de R$200, só que esses R$200 no final do período corresponde a quê? Corresponde a 100 doletas. Então a perda no cliente é 16666 menos o 100 doletas dá 6666. Que você vai alocar no resultado. Agora o fornecedor, a mesma coisa. Fornecedor inicial, 150. Convertido aqui dá $125. Você carregou esse mesmo saldo, esse saldo foi mantido. Aí no final esse saldo aqui era de 75. Então 125 menos 75, 50, o ganho no fornecedor foi de 50. Então tem aqui, ó, 50, ganho, perda de 66 e perda de 33. Como é que ficou no resultado? Esse resultado aqui, como a empresa não comprou, não vendeu, não tem outras receitas e despesas, só tem essas aqui. Então tá lá, depreciação, 10 doletas. Perda no caixa, 33. Perda no cliente, 6667. E o ganho, 50. O resultado líquido aqui, dessas operações aqui, deu menos 60. Então aí, aqui ó, menos 60 está aqui no patrimônio líquido. Os 375 estão aqui. O prédio aqui tem os 250, mas também tem a depreciação acumulada. E totalizando aí, total de ativos aí, 390. Passivo, 390. Então, só para lembrar, ó, nos itens não monetários, a conversão que é feita no início, você mantém aquele valor em dólar. Tá aqui, ó. Agora, o que aparece aqui no cliente, caixa, cliente, fornecedor, é isso aqui, ó. É isso aqui, é o saldo final, né? É o saldo final convertido aí pela moeda final, que vai nos fornecer lá esses valores aqui. Então, o balanço aí está fechado. E o terceiro aqui, não, esse aqui acabou. Então eu vou fechar isso aqui, que eu vou abrir um outro, que é o dos exercícios, né? Abrir um outro aqui dos exercícios. Ai, meu Deus. Salvar. Deixa eu abrir aqui para eu botar aqui num tamanho. Tá um tamanho bom para vocês? Tá grande demais, pequeno, como é que tá? Pra mim tá ok, professor. Tá bom. Então tem aí. Então tem exercício 1 aí, vamos começar a fazer agora. Vamos começar a fazer agora os exercícios. Antes disso, mostrar para vocês aqui, ó, alguns modelitos. Um modelito aqui, por exemplo, isso aqui é um modelito de diário, né? Pode ser usado aí para informatizar. O livro diário, né? Tem data, conta, histórico. Isso aqui que eu falei, entendeu? Você vai fazer o lançamento em moeda nacional, aqui real, né? Vou botar até centralizado aqui. Botar centralizado aqui para ficar bonitinho. Foi isso aqui que eu falei, ó. Você pega, à medida que você vai fazendo o lançamento de diário
em moeda nacional, automaticamente você vai sendo convertido para o dólar do dia. Ó. O dólar do dia aqui, ó. Que aparece aqui. E aí, se você quiser, aqui, ó, essas duas coluninhas aqui de real, essas duas aqui de doletas, poderia botar euro, botar moeda asiática, botar quantos vocês quiserem. E aí sairia um vale no final. Esse diário aí seria copiado por razão, né? O razão ficaria assim também. Ficaria assim, poderia aparecer tudo junto, né? Um relatório tudo junto, ou o razão só em real, ou só em dólar, ou só em euro, ou só em qualquer outra moeda. A única coisa que tem que tomar cuidado é o seguinte: você fez um lançamento aqui no diário, né? Fez em reais. Bom, legal. Só que e vai ser convertido por dólar. Se algum momento esse lançamento for deletado, esse do lado aqui tem que estar vinculado a esse primeiro aqui, tem que ser deletado junto. Senão isso faz uma bagunça que depois... Eu já vi uma situação dessa que não vincularam, depois que o troço não fechou nem pelo cão. Fez uma bagunça desgraçada, porque cada lançamento que era deletado ou estornado, o em dólar não ia junto. E aí bagunçou tudo. Para acertar foi o cão. Então tem que ter esse vínculo, né? Todas esses diários aqui, essas outras coluninhas para lá e nas outras moedas, tem que estar vinculado aqui. Bom, em termos de segurança de sistema, se você permite que o sistema faça a exclusão de lançamento, é um sistema muito vulnerável, né? Ele não, na realidade, nenhum sistema de acúmulo de informação ele pode permitir exclusões de dados. Aí você pode estornar, no caso, que é fazer um lançamento invertido, né? Para tirar o efeito financeiro, mas não de você excluir, porque se você permite exclusões, a chance de fraude é enorme. No caso do sistema que não vai permitir exclusões de lançamentos, vai permitir você vai ter que fazer o estorno, que é o lançamento invertido. Aí tem que tomar cuidado aqui também, que quando você fizer esse lançamento de estorno, ele vai ter que estar vinculado ao original. Porque esse lançamento de estorno será feito em outro momento, que a cotação da moeda mudou. Se isso não for feito vinculado, também vai dar problema nesse diário aqui, em doletas. Todo mundo mais ou menos entendeu? O sistema informatizado, ele é legal, mas tem que tomar uma série de cuidados com ele. Senão, no lugar de ele te ajudar, ele vai te infernizar mais ainda. Se ele for mal construído. Todo mundo entendeu esses detalhes aí? Então vamos lá começar a fazer os exercícios. Então tá aí aqui, ó. Opa, estambelhou tudo aqui. Então tá aí as sugestões, as observações aí, que ao longo dos exercícios, quando começar a crescer um pouquinho, eu vou usar isso aqui, ó. Vou usar esses dois aqui com vocês para ficar bem organizadinho e ficar fácil aí o entendimento posterior. Agora vamos lá. Então tá aqui, primeiro exercício, balanço patrimonial, 31/12/2009. Eu nem escrevi que a empresa começou no 31/12/2009, porque é o pressuposto aqui nosso aqui, que se não fosse, o procedimento seria um pouco diferenciado. Então, mais à frente eu falo, eu dou mais detalhe como é que foi feito lá na Eletrobras. Tem aqui caixa, estoque, fornecedores, capital social, tem aqui a variação cambial e apresentar demonstrações em dólares. Isso aqui é igual, primo e irmão, só mudou o número, né?
Então mudou um número e uma continha ou outra. No outro era caixa, cliente e prédio. E fornecedores de capital. Esse aqui é caixa, estoque. Estoque também é um item não monetário, então tem dois itens aqui não monetários e tem dois itens monetários aqui aqui no ativo, no passivo. Como a moeda está se desvalorizando, né, a moeda nacional, né, então o cofrinho vai gerar uma perda e o fornecedor vai gerar um ganho. O 2 tem alguma transaçãozinha? Tem. Venda de metade do estoque por R$1.000 à vista. Então, vamos lá. Vamos fazer esse segundo aqui, porque ele tem uma movimentaçãozinha, fica mais interessante. Então, aqui tem um balanço patrimonial, o ativo caixa. Vou botar aqui um pontinho. O caixa tem R$500 aqui. O estoque tem R$1.000. Você tem fornecedores 800 e tem um capital de 700, totalizando aí 1.500 de cada lado. Aí você tem as cotações nesses momentos aqui, os momentos que ocorreram as transações, né? Tem aqui no início, quando nasce aí a empresa, 1,50, 2 e 2,50. Transações do ano de 2009, né? Só teve uma transaçãozinha que foi 31/3/2009, venda da metade do estoque por R$1.000. Bom, essa informação aqui, como é que você faria? Como é que você faria esse lançamento aí? Venda de metade do estoque por R$1.000. Como é que você faria? Em 31/3, né? Tem aqui a data da transação. Então, como é que você faria aqui esse lançamento aqui da venda aí da mercadoria? Isso aqui vamos preparar aqui. Bom, você vendeu, vai gerar uma receita com vendas, né? Tá dizendo que é à vista. Se é à vista, vai entrar dinheiro aonde? Vai entrar dinheiro aqui no cofrinho. Então, gerou a venda gera receita com vendas. O fato de ser à vista vai gerar um recebimento dessa receita. E você vai abaixar o quê? Vai abaixar o estoque para o custo da mercadoria vendida, que vai ficar em quanto? Diz que metade do estoque. Então o custo da mercadoria vendida será de 500. Então, vamos fazer devagarinho aqui. Vamos usar esses bonequinhos aqui que eu fiz. Fica mais lento, mas fica mais didático. Vou botar aqui, ó. Diário. Então, vamos lá. Então só tem uma transação. Então na data aqui, 31/3/2009. Aí a conta aí diz o quê? Então 4 lançamentos aqui, né? Vamos realizar a receita, recebimento. Opa. Caixa. Vendas, aqui a receita com vendas.
1000, mil. Primeiro vamos fazer em real, depois a gente bota em... Então você tem o custo da mercadoria vendida. Custo da mercadoria vendida vai ser de quanto? Vai ser de quentinho, né? Porque diz que vendeu metade do estoque aqui. Então, quentinho e abaixa no estoque. Bom, então isso aqui é um lançamento simplesinho de contabilidade aí, elementar aí. Agora, o que você vai fazer? Você vai converter esse negócio para o dólar, no caso aqui o dólar, por qual cotação? Cotação do dia 31/3. Espera só um instantinho. Vamos lá continuar. Então a gente vai fazer aqui a conversão aqui pela moeda do dia. Então qual vai ser a moeda aqui da transação aqui? Moeda da transação vai ser qual? 31/3, 2. Então a gente vai pegar 1000, esse 1000 aqui, vai converter e botar aqui. Vai pegar esse 1000, converter e colocar aqui. E vai replicar esses lançamentos aqui convertido por essa cotação aqui do dia. Então aqui 2 é facinho, né? Mas eu vou botar aqui para saber a origem, né? Então, dividido por 2 igual 500. Aqui a mesma coisa. E aqui idem a mesma coisa. R$250. Então você gerou aqui, tem aqui o diário, né? O diário aqui normal, como a maioria dos diários eletrônicos, tem mais ou menos um formato parecido com esse. Tem a data aqui a data é a mesma, né? 31/3/09. E você teve as conversões. Isso aqui, a única transação que fez foi essa aqui, do ano 2009. Então o diário é só esse aqui. Então agora a gente vai puxar o razão. A gente vai puxar aqui o razão de todas as contas, né? Para a gente ir fazendo os fechamentos, né? Então tá o diário aí. E o razão. A gente vai fazer a razão de quais contas? Todas elas. Do caixa
do estoque, do fornecedor e do capital, como qualquer outra demonstração aí. E cada um delas a gente vai ter o procedimento. Então, vamos lá, começando pelo cofrinho. Vou botar mais de um aqui, né? Porque para usar. Tem quantas? 1, 2, 3, 4. Ainda tem mais essas de resultado aqui. Essas duas de resultado aqui. Então 4, 5, 6. Então são 6. Aí você deve estar perguntando, pô, mas desse jeito é chato pra cacete, dá pra fazer num pedacinho de papel bem mais rápido. Eu concordo com você. Mas eu tô mostrando o negócio para volume de operação, quando tem bastante volume de operação, né? Então, fazer assim... e o pedacinho de papel eu já não tenho mais, né? Então, eu já não tenho mais o pedacinho de papel. Então, vamos lá. O caixa. Como é que você vai fazer o razão do caixa? Em reais e em dólar. Você vai começar pelo caixa inicial. Qual vai ser o caixa inicial? Esse quinhentinho aqui, ó. Então, 31/12/2008. 31/12/2000. Eu vou botar 08 aqui, para não ficar muito grande aqui. 31/12/2008. Então, isso aqui é o que? É o saldo inicial. Saldo inicial, você tem um saldo inicial de quanto? Que disse lá de 500, que é esse aqui, ó. Quinhentinho. Esse quinhentinho aí será convertido por qual cotação? Da mesma data dele, que é essa aqui de quanto? 1,50. Então, esse quinhentinho aqui, dividido por 1,5. Quem fez essa conta achou quanto? R$ 333,33. Isso. Então, a gente achou aqui o saldo. Teve movimentação durante o ano aqui. Teve uma movimentação nessa conta cofrinho? Teve. Onde que tá? Tá lá no diário, ó. Aqui, ó. Tá no diário aqui. Teve o quê? Teve um débito aqui de R$ 1.000. Então a gente vai fazer o quê? Vai pegar e copiar e colar e vai botar aqui. Então, no dia 31/3/09, você teve aí um recebimento, né? Recebimento de vendas. Vou botar aqui. Vou botar só vendas aqui para saber que é um recebimento de vendas. Teve aqui a venda aqui. E teve o valor aqui de 1.000 aqui. Que eu vou botar os mesmos 1.000 aqui. Aí, o que vai acontecer com o saldo? O que vai acontecer com o saldo? O saldo em reais aqui vai ser igual a quem? É o saldo que tinha antes, esse novo saldo aqui, né? Esse saldo aqui em 31/3/2009. Esse saldo aqui vai ser o saldo que tinha antes, mais esse 1.000. Então vai ficar 1.500. Legal. Qual o lançamento que eu tenho nas doletas? Nas doletas eu tenho o quê? Quinhentinho aqui. Então tem 500 doletas aqui. Qual vai ser o meu o saldo agora, no dia 31/3/2009, em doletas? O que tinha antes, né?
mais esse débito aí que entrou. Então eu fiquei com saldo de quanto? 833. Legal. Agora preste atenção aqui. Teve mais movimentação nessa conta nesse ano? Na empresa real teria trocentas, né? O ano inteiro teria trocentos lançamentos. Mas aqui é pequenininho para entender. Bom, teve mais algum lançamento nessa conta nesse ano? Não. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o saldo agora em 31/12/2009. 31/12/2009. O saldo vai ser o quê? Em 31/12. É o mesmo, né? Não pagou, recebeu nada. Vai ser o mesmo. Legal. Aqui do outro lado aqui, também você vai repetir. Agora preste atenção que eu vou fazer. Agora eu vou fazer o fechamento para fazer a perda. Então, 833,33. Agora é o seguinte, eu quero produzir o balanço em doletas, mas no dia do fechamento, nesse dia 38 aqui, nesse dia 31/12 aqui, 2009, vai acontecer exatamente o quê? Vai acontecer que o que eu tenho aqui em reais tem que corresponder exatamente à cotação do dia. A cotação do dia 12 é o quê? 2,50. Então, o fechamento vai ser o quê? Você vai pegar esse 1.500 e vai dividir pela cotação desse dia do fechamento aqui, que é 31/12. Que 2,50, né? 2,50. Quem fez isso até aqui, que senão daqui a pouco vai por saltar aqui do... Botar fechamento não, senão esse troço aqui vai pular pro outro lado, vai pular para a linha de baixo. O 31/12/09. Então quem fez essa conta aí, 1.500 dividido por 2.500. Vocês acharam 600. Vocês acharam 600. Esse 600 vai ser o quê? Esse valor vai parar aonde? Vou botar. Tá aqui. Esses 600 aqui, esse 600 vai parar onde? Vocês vão botar esse 600 aonde? No balanço patrimonial. Vamos pintar o bicho aqui. Vocês querem botar que cor? Tudo que for pro balanço, vamos botar azulzinho então. Botar azulzinho para ficar bonitinho. Tudo que vai pro balanço a gente pinta de azulzinho. Que é o balanço em doletas. Agora a gente gerou o quê? Que vai agora para a demonstração do resultado. Então, na demonstração do resultado, vai uma perda no caixa, que vai ser igual 833 menos 600. Então, tá pintado de azulzinho. Vamos pintar de azulzinho aqui também. Vou pintar aqui de azulzinho. Pintar aqui. Professor, uma pergunta. Pode perguntar.
por que 833 e não 333? Não entendi a pergunta. 330, que é o inicial, não seria 333? O inicial, aonde? O 383 no saldo. Aqui? É. Por quê? Aqui é porque você nos exemplos lá não tinha movimentação. Então o saldo final inicial era a mesma coisa. Então aqui teve movimentação. Então você vai pegar o saldo final, vou botar aqui no histórico aqui, ó. Saldo final. Você vai pegar o saldo final em doletas, vindo da onde? Vindo do razão em dólares. Aí você vai pegar o saldo final em reais, converter pela moeda final e a diferença vai ser a perda. Qual a ideia aqui? Se não tivesse variação, se eu tivesse corrigido o meu caixa pela variação cambial, eu teria que ter no final do período quanto? 833. Mas como isso não aconteceu, tem só 600. Por isso que eu perdi. Perdi 233,33. Então, a perda aqui vai ser sempre o saldo final contra o saldo final. Então, você pega esse saldo final em doletas, pega o saldo final em reais, converte pela moeda final e a diferença aí é a perda. Percebeu? Entendido. Nos exemplos, como não tinha movimentação, nos exemplos, parecia que era sempre o saldo inicial, porque naqueles exemplos o saldo inicial e final era o mesmo, porque já que não tinha movimentação, né? Mas no caso aqui teve. Conseguiram perceber esse mecanismo? Todos vocês conseguiram perceber esse mecanismo? Estou fazendo o mais explicadinho possível, que é para na hora de vocês reverem esse negócio, e vocês forem fazer alguns exercícios também, porque eu tô gripado, eu não vou conseguir ir muito longe hoje não. Então eu vou até onde eu conseguir. Mas todo mundo percebeu o mecanismo? É um mecanismo assim, é um pouco trabalhoso, mas ele é simples, né? Ele não tem muita inteligência por trás disso aí não. E é sempre a mesma coisa, né? O legal é isso, né? Você não tem muito assim, não tem como ter muita pegadinha nesse negócio não. Todo mundo está percebendo o mecanismo? Então eu estou fazendo nessa forma mais sofisticada, né? Com esse razãozinho aqui. Vocês já viram vocês já estão acostumados a fazer gabarito assim, dessa forma aqui? Ou como é que ou ainda estão fazendo no papel ainda? Alô? Anybody home? ET from home? O papel, vocês estão em papel ainda? Vocês tem que ser misto. E como é que seria o misto, João? Que parte quem Eu faço as contas no papel. Eu faço as contas no papel com auxílio de uma calculadora e depois passo tudo para o computador para ficar registrado. Na semana que vem eu vou mostrar para vocês. Hoje eu estou fazendo em Word, né? Estou fazendo em Word e estou fazendo as contas Estou fazendo as contas aqui junto com vocês numa calculadora. A minha calculadora HP. Mas eu tenho também Excel, né? Excel fica legal. O problema do Excel é que pedagogicamente é um desastre, né? Porque no Excel você vai botando os números, aí já aparece o outro do outro lado, já convertido, mas você não sabe. O Excel é legal para quem sabe. Mas para aprender no Excel é um ruim pra cacete, porque os números vão brotando ali. E no caso aí não tem como fazer. Por isso que eu optei aqui pelo Word, por uma questão apenas pedagógica. Vocês vão fazendo junto aí, vocês podem fazer do lado de vocês em papel do jeito que for aí, mas para vocês pegarem o mecanismo. E Excel, para quem sabe, fica bonito, né? Eu acho que fica bem bonito. Então vamos
Então, a pergunta é o seguinte: aqui, dessa operação aqui, o que vai para onde? Aqui vai para onde? Vai para o balanço. Esse azulzinho aqui vai para o balanço patrimonial. E aqui vai para onde? Demonstração do resultado. Então, é só fazer. Agora vamos replicar, né? A gente vai replicar a mesma coisa para as outras contas. Então, a gente começou lá no cofrinho, né? Cofrinho, agora vamos para o estoque. Por ordem ali, né? Vamos para o estoque. Tá aqui. Estoque. Qual o saldo inicial do estoque? Saldo inicial de 1.000. 1.000. Então, vamos lá. 31 do 1209. Então, saldo inicial. Você tinha 1.000. Epa. Apertei o lugar errado aqui. 1.000. Bom, teve movimentação nessa conta. Teve movimentação nessa conta aqui durante o ano 2009? Teve. Qual movimentação que teve? Teve essa aqui, ó, lá no diário, ó. Estoque, teve lá um crédito de 500 no dia 31 do 3. Então, vamos lá botar aqui. No dia 31 do 3. E aqui não é 09, aqui é 08. 09. Então, você teve um crédito de 500, que possibilitou para a gente um saldo de quanto? 1.000 anteriormente, menos esse crédito, sobrou aqui 500. Agora, em doleta é a mesma coisa, né? O saldo inicial, 1.000 dividido pela moeda inicial também, que era quanto que era mesmo? Deixa eu até anotar aqui para não ter que ficar indo e voltando toda hora. Vou botar as cotações aqui. 31 do 12, 1,50, 31 do 3, 2, 31 do 12, 2,50. Então, a gente aqui pegou aqui o saldo inicial 1.000 dividido pela moeda inicial, que quem fez a conta achou 67. Aqui você teve um lançamento aqui, que é o mesmo lançamento que foi feito lá no diário, né? Você só está copiando aí para o diário, que era na cotação 250. Então, qual vai ser o saldo? O saldo aqui vai ser o que tinha antes, né? 6666 menos aí esses 250. 416 67. Então, teve mais movimentação durante esse ano nessa conta? Não teve.
Então a gente puxa o saldo lá em 31/12/09. Então 31/12/09 você vai ter o mesmo saldo, né? Já que não teve mais movimentação. 416,67. Então aqui eu vou fazer o fechamento agora. 31/12/09. Então você vai pegar o 500 dividido pela moeda final. Isso aqui é item. Isso aqui é item monetário. Não monetário, não tem ganho nem perda. E aí vão estar finalizado aqui. Coluna, excluir linha. Então aqui está finalizado. Então aqui é que vai para o balanço, vão pintar de azulzinho. Qual a próxima conta? Tem estoque fornecedores. Fornecedores vai gerar um ganho. Fornecedores 31/12/2008. Tinha um saldo inicial. Isso aqui, né? É o saldo final. Então, esse saldo inicial aqui, foi de quanto? 800. Então você tem um saldo aqui de 800. E ele vai ser convertido também pela moeda dessa época, né? Então tá aqui 800 dividido a moeda no dia 31/12. Dia 31/12/2008 era 1,50. Então 800 dividido por 1,50 vai dar 533. Legal, né? Agora a pergunta é a seguinte: teve movimentação nessa conta durante o ano? Não. Não teve. Então o saldo final dela vai ser igual, né? 31/12/2009. Saldo final serão os mesmos 800. 533,33. Mas como é um item monetário, então tem que calcular no caso aqui o ganho, né? 0,9. Então vai ser o quê? O ganho vai ser o quê? Vai ser o saldo em reais dividido pela moeda final. Moeda final é 2,50. 2,50. 320 doletas. Então, agora vamos colocar aí. A diferença é justamente o ganho fornecedores 533 menos 320. Duzentos 13. Pam, 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 pam. Pintar de azul aqui.
Pintar de azul aqui. Então, qual o número que vai para o balanço? Esse azulzinho aqui. Qual o número que vai para a demonstração de resultado? Esse 213,33 aqui. Então, eu fiz fornecedores. Tá faltando o quê? O capital social. Então, Então, vamos lá colocar o capital social, pegar lá o modelito. Pam, 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 pam. Então, capital social. Então, capital social no início aí, 31/12/09. Não é 09, é 08. Saldo inicial era de... Vamos lá ver. 700. Então, saldo aí de 700. Dividido pela moeda inicial, 1,50, então 700, 1,50, 466,67. Botei no lugar errado. É aqui. 700 dividido por 1,50, que é a moeda inicial, 466,67. Teve movimentação nessa conta? Não. Então não teve movimentação nenhuma. 31/12/2009, no saldo final. O saldo final, então, 466,67. Como é o item não monetário, ele não tem nem ganho nem perda, a variação absorvida, né? Então, vamos pintar aqui de azulzinho, né? Então, esse valor aqui vai para onde? Para o balanço patrimonial. Terminou ou está faltando alguma coisa ainda? Estão faltando as contas de resultado que estão aqui, ó. Estão faltando as contas de resultado. Estão faltando a receita com vendas, né? E está faltando o custo da mercadoria vendida. E depois a gente coloca as alocações de ganhos e perdas na demonstração do resultado. A pergunta que vocês não fizeram tá contabilizando alguma coisa aqui? Se ganhos e perdas aqui estão sendo contabilizados? Estão, né? Não. Não estão? Não. Eles estão sendo só alocados, só. Esses ganhos aqui, ó. A gente vai alocá-los no resultado. Eles não estão sendo contabilizados, não. Nem esse, nenhum deles. Todos esses aqui, ó. Se eles tivessem sido contabilizados, eles teriam que estar onde? Teriam que estar aqui no diário, né? Eles não estão aqui no diário. Então eles não estão sendo contabilizados, estão sendo só alocados. Então, vamos fazer as vendas, né? Botar aqui, receita com vendas. Receita com vendas. Vendeu quando mesmo? 31/3, né? Foi isso? A data
da venda lá foi 31/3? Foi 31/3. 31/3, então você teve lá a venda. Teve... Foi quanto mesmo? Foi 1.000? Foi R$1.000, né? E que não teve mais nenhuma venda, né? Então o saldo ficou de 1.000 também. Aqui, com a mesma conversão, né? Vou botar aqui só para vocês saberem que é o mesmo, né? 500 doletas, saldo aqui de 500 doletas. Teve mais algum movimento no ano? Não. Então, saldo aqui é em 31/3/09. O saldo final ser de 1.500. Isso aqui vai para demonstração de resultado. Aquele lançamento de zerar as contas de resultado no final do exercício eu não vou fazer não, porque aquilo é muito chato e vai gastar muito papel aqui. Então o outro aqui é CMV. CMV é a mesma coisa, né? 31/03/09. Vai ser a venda, né, também. A venda da mercadoria. Então foi quentinho, né, se não me engano. Saldo de 500. Aqui 500 dividido por 2 igual 250 e 250. Teve movimentação, vendeu mais alguma coisa esse ano, teve devolução, teve alguma coisa? Não, teve nada. Então 31/3. Vocês meio que esse negócio aqui 2009, né? Coisa 2008. Não, esse aqui por acaso 2009, né? Isso aqui é a data da venda. Então 38/2009 é o saldo final. Saldo final vai ser o mesmo, né? Não teve mais nada. 250. Azulzinho, de novo no azulzinho aqui a gente vai para a demonstração de resultado. Agora vou copiar e colar aqui. Vou botar o balanço e vou colocar a demonstração de resultado. Então, vou colocar aqui um quadradinho. Vamos, neném. Das contas aí, balanço, patrimonial, 31/12. Opa, vai. Perdi aqui, ó. 2009. Vamos botar aqui também demonstração do resultado, né? Botar demonstração de resultado. Botar aqui. Pam, 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 pam. Tá muito grande, vamos diminuir. Os trem aqui tão grande demais.
Então, como qualquer demonstração de resultado, né? Receita menos despesa igual a lucro líquido, é a mesma coisa. A única diferença é que a gente tem que alocar vendas. Aí, vamos lá agora nas aquelas alocações. Você pode colocar, você pegar uma linha só de ganhos e perdas e colocar o resultado líquido ali, até pode. Mas o ideal não é esse. O ideal é você alocar o mais próximo possível que seja no resultado. Então vamos ver os ganhos e perdas que a gente tem, né? A gente tem esse ganho aqui, ganho com fornecedores, que é 213,33. Lembrando, o ganho com fornecedor, qual é o lugar mais próximo dele no resultado? Custo da mercadoria vendida. Então, tem aqui a perda no cofrinho. Perda do cofrinho, até para não ter um lugar específico, você pode alocar na receita, né? Junto com a receita. 233,33. E cofrinho fornecedores, só esses dois, né? Tem uma perda e um ganho. Então vamos colocar aí, vendas. A receita com vendas, ó, azulzinho, 500. Aí aqui você pode colocar a perda no cofrinho. Perda no cofrinho vai ser de quanto? 233,33. Botar aqui alocado. Agora vem o cara do ovo. Estão ouvindo aí? Se tiver muito alto aí o cara do ovo, a gente espera um pouquinho para ele passar. Aí é na venda líquida aí, né? Aqui menos o custo da mercadoria vendido, né? O custo da mercadoria vendido tá aqui, ó. Agora preste atenção aqui, ó. Estão conseguindo me ouvir? Pra mim tá tranquilo, professor. Tô ouvindo normal. Vocês não estão ouvindo o cara do ovo, não? Muito no fundo. Muito no fundo. Pra mim tá bem dentro do meu ouvido. Daqui a pouco ele vai embora. Então vamos continuar.
Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. O que eu vou alocar agora vai ser o quê? Ganho no fornecedores. Ganho no fornecedores vai ser de quanto? Menino, esperar só um pouquinho que o troço tá dentro do meu ouvido, ó. Daqui a pouco ele... Espera só um instantinho ele ir embora. Então, chegamos aqui no lucro bruto, né? E não tem, esse exercício não tem outras despesas operacionais, não tem mais nada, né? Então o lucro bruto vai ficar igual ao lucro líquido, né? Então, caixa, então é só ir pegando o saldo os saldos do razão, né? E encaixando aí. Você pegar aí o cofrinho, né? Caixa 600, estoque 4 1667,
Fornecedores 320. Eu pensei que o cara do ovo tinha falido, ó. Mas ele só parece um de errado. Pelo menos pra mim. O capital. Então, vamos lá. O 213. De 213. 600. 416. Fornecedores 320. Capital. Cadê o capital? 400,67. Pô, agora é a polícia. Cada hora é um, ó. Tem dia que tá premiado, ó. Agora é os homens. Meia, 96, 67, 696, 67. Aqui. Ah, tá aí. Aí, montadinho aí. Dúvida, pergunta, curiosidade? Alô? Alô, alô, alô. Alguma dúvida, curiosidade? Como é que fez essa montagem aí? O mecanismo é relativamente simples, né? Um pouco trabalhoso, né? Quando tem muito volume, se numa empresa com muito volume e se o sistema de informática não estiver bem calibrado, como aqueles erros que eu já falei já foram cometidos no passado, é mais tranquilo. Mas se tiver problema, tem que sempre pensar o seguinte: o aplicativo, o sistema de informática, ele ajuda, somente se ele for bem montado. Se ele for mal montado, filho, ele vira uma arma contra você. Então ele tem que ser muito bem estruturado nesse sentido. Por exemplo, só aparecer em exercício mais à frente aí, dá estoque, por exemplo. Controle de estoque. Controle de estoque sempre foi problema, né? Sempre foi, sempre será. Principalmente de algumas empresas. Por exemplo, uma indústria automobilística.
são milhares de itens em estoque. Milhares, muitos milhares. Controlar isso tudo em mais de uma moeda ainda por cima não é uma tarefa lá das mais simples, né? Varejista, e principalmente esses varejistas atuais, esses que vendem pela internet, tem vários famosos aí, né, de vários segmentos, mas também sim, são muitos milhares de itens em estoque. Também não é uma tarefa das mais simples possível. Então, tem que estar muito bem estruturado, principalmente na hora que você vai fazendo, por exemplo, eu falei de estorno, né? Mas também tem a questão da devolução. Você vendeu a mercadoria e aí devolve. O cara devolve. Então ela vai entrar de novo no estoque, né? Provavelmente deve entrar de novo no estoque. Bom, se a mercadoria entrar de novo no estoque e ela for vendida para um outro cliente, é uma situação. Se ela for baixada como perda, então prestar mais, estava com defeito, não tinha jeito, e aí vai ter que jogar fora ou sei lá o que, então vai ter que ser baixada como perda na demonstração de resultado. E a cotação tem que ser pela dia da transação. No caso da devolução, foi no dia lá da venda. Senão vai dar uma distorçãozinha. Então, tomando esses pequenos cuidadinhos, o negócio é mais ou menos tranquilo.